Olá pessoal, hoje vamos falar sobre avaliação, níveis de avaliação. Existem 3 níveis de avaliação. O primeiro, avaliação da aprendizagem. Quem realiza essa avaliação é o docente, é o professor. Então seriam as provas, os testes que o docente ou o professor faz com relação ao aprendizado dos seus alunos. Segundo nível é a avaliação institucional. Essa é uma avaliação que a própria unidade escolar faz dos seus alunos. Então, esse nível não é muito utilizado, muito conhecido. Ele precisa estar previsto no currículo e no PPP. Então, aquele conteúdo que foi trabalhado, que foi ensinado, que será avaliado pela escola, ele tem que estar no projeto político-pedagógico. É necessário ter o quê? Primeiro, uma preparação, no sentido de definir regras, normas de o que será avaliado, como será avaliado e quando será avaliado. Depois, uma implantação desse processo, né? Ou seja, a elaboração das provas pela instituição, aplicação e, por fim, a síntese, que é quando a instituição vai fazer, vamos dizer assim, dar um retorno, um feedback para os professores e demais funcionários e alunos sobre o resultado. Então, não é muito comum nas escolas públicas, porém ela existe. Terceiro, avaliação em rede. Essa já é mais comum. Geralmente quem faz é a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação. É uma avaliação em larga escala, tipo Enem. Então, às vezes pode acontecer também de, num determinado município, a Secretaria de Educação elabore uma prova para aplicar em todas as escolas para ver qual que é o nível de desempenho dos seus alunos e professores. No nível estadual, o governo do estado elabora uma prova para aplicar nos seus alunos. E no nível nacional temos um exemplo prático, o Enem, mas tem outros também, o PISA, por exemplo, que avalia de um modo em geral o ensino médio no Brasil inteiro. E aí, o que é necessário a gente primeiro analisar? A questão que a avaliação ela é diagnóstica e inclusiva. Então, o ato de avaliar, ele serve para quê? Para diagnosticar qual que é o nível de conhecimento dos meus alunos, e é inclusiva no sentido de que eu vou verificar o que eles não sabem, o que eles já sabem, e a partir disso eu vou trabalhar o que eles ainda não sabem, ou o que vai ser necessário vir em sequência. Já o exame, ele é pontual. Aqui, usando o que o Luquez falava, seria um teste que mede, aplicou uma prova com 10 questões e o aluno respondeu. Se ele respondeu certo ou errado, seja qual for, ele já recebe a nota imediatamente. Então, não avalia o esforço, a tentativa. O exame ele é classificatório e é seletivo. Por quê? Quando você submete o aluno ao exame, o que ele vai ser? Ele vai ser classificado. No final, ali antigamente, até hoje às vezes isso ainda acontece, o professor aplica uma prova e no final coloca uma lista na porta, ao lado do quadro, com as notas de cada aluno. Aí geralmente em ordem decrescente, né? Então aí fica lá a nota que cada um tirou, do maior para o menor. E é seletivo porque você seleciona quem são os seus alunos bons, né? Os que tiraram nota 10. Às vezes nem sempre seja isso. E o feedback é realimentar, é dar uma resposta, é dar um retorno. Então, foi aplicado a avaliação, é necessário que depois dela seja feito um feedback com os alunos. Se for o caso, a Secretaria de Educação que aplicou, que dê um feedback aos professores, aos gestores e aos alunos sobre o que foi avaliado, o que foi constatado. E aí eu acho importante trazer aqui
para o centro de seleção, eu vou trazer aqui, existem vários autores que trabalham com avaliação. Eu trouxe 3 aqui para exemplificar. Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, que fala sobre a avaliação no seu artigo 24. Então vejamos o que nos diz o artigo 24, inciso 5º. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Letra A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então veja, aqui o artigo 24 fala sobre a organização da educação, sobre a avaliação, e aí aqui diz que ela é contínua e cumulativa, então é o somatório do longo do período, do bimestre, do semestre ou do ano, e os resultados qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos. Então é mais importante, e mais importante do que as provas finais. Letra B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, a avaliação permite isso, né? Aquele aluno que está com atraso, ele vai ser avaliado e, dependendo da sua capacidade, ele pode ter o estudo acelerado. Letra C. Possibilidade de avanço nos estudos e nas séries mediante verificação da aprendizagem. Então, o aluno já está na série adequada, está adequado, porém, se ele teve um excelente desempenho, ele pode, e às vezes isso até acontece, dele ser promovido para uma série adiante. Letra D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, o aluno estudou um pouco em uma escola e foi transferido, a avaliação permite o aproveitamento disso, né? E também já vimos lá nos princípios da organização, né? Valorização da experiência extraescolar. Então, avalia o que o aluno já sabe e ele pode ser classificado numa série adequada. Letra E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, a recuperação, a gente vê muito em voga, geralmente algumas professoras fazem depois das provas finais uma semana de recuperação para trabalhar com aqueles alunos que não tiveram um bom desempenho. Então aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação recomenda que esse trabalho seja feito durante todo o ano letivo, paralelo aos trabalhos já executados. Então, retomando aqui, já vimos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela recomenda que a avaliação seja diagnóstica. Então, no início do ano, você faz uma avaliação para ver qual o nível de conhecimento dos alunos. Depois, processual, é um processo que você considera a conduta, as atitudes, enfim, o comportamento do aluno. E é somativa. Ao final, você soma toda a pontuação que o aluno obteve. E aí, a prevalência dos resultados, dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Lucchesi, diferente da LDB, ele usa uma nomenclatura diferente. Então, ele entende que a avaliação é diagnóstica, né? Aqui processual ele fala que é formativa, aqui somativa ele fala que é somativa. Então, o Lucchesi ele segue mais ou menos a mesma nomenclatura. O Bloom ele estabelece a função de cada avaliação. A diagnóstica ele diz que é analítica. Para quê? Para analisar a situação dos educandos. A formativa ele diz que é controladora. Para quê? Para controlar a aprendizagem. E a somativa ele fala que é classificatória, que você soma a pontuação. Notem
que aqui não podemos confundir, em uma eventual banca de concurso, o termo controladora. Porque se cai uma questão dizendo que Lucchesi é um autor que ele diz que adota o modelo tradicional de educação porque ele entende a educação controladora, que vai servir muito bem para controlar. Então, quando ele se refere a controladora, ele está dizendo a função formativa e não da avaliação classificatória, da avaliação excludente da prova. E aí, notem que aqui temos Jussara Hoffmann, bastante cobrada pelo centro de seleção, se não a mais de todas. Ela define uma nomenclatura diferente, que a avaliação é contínua, é formativa e é personalizada. Então veja que o centro de seleção, na grande maioria das provas, ele adota o Lucchesi e a LDB, né? Embora, então, essas terminologias são a que ele usam. Porém, a autora mais cobrada é a Jussara Hoffmann no sentido de doutrina. Então, embora ela diga contínua, formativa e personalizada, também se enquadra nessa mesma situação. Ela também tem esse mesmo intuito, né, de contínua, de estar sempre avaliando, de ser formativa, que serve para incluir, para fortalecer os conhecimentos, e personalizada, que deve ser adequada ao nível de conhecimento dos alunos. Então, depois a gente vai ver um pouco mais em seguida um desdobramento da sua obra, dos seus comentários. E aí, aqui eu vou reforçar o artigo 24 da LDB, inciso 5º, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, notem que aqui, reforçando, ela vem nos dizer que o que é mais importante? Os resultados ao longo do período. Então, continuando, letra B, a possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar. C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação da aprendizagem. Letra D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Letra E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições em seus regimentos. Então, nesse momento aqui, o que é mais importante sabermos seriam os níveis. O primeiro nível, a avaliação da aprendizagem, feito pelo docente. O segundo, a avaliação institucional, tem que estar previsto no projeto político-pedagógico e seguir o currículo. É necessário uma preparação, uma implantação e uma síntese. Não pode a equipe gestora chegar e falar: não, eu elaborei uma prova e vou aplicar em todos os alunos, né? E o terceiro, a avaliação em rede, em larga escala, feito pelas secretarias de educação, de Estado e pelo governo federal. E aí, com relação à nomenclatura, não vai fugir muito. Diagnóstica, processual e somativa, as funções entendidas por Bloom, analítica, controladora e classificatória. Então, basicamente, isso é o que precisamos saber e estarmos sempre revisando. Ok, pessoal? Por hoje é só.